Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos aqui com mais um podcast Prosa de TI. Hoje com um convidado muito especial que é até o responsável por eu estar aqui hoje, né? Quem me levou para a área de TI. E, enfim, hoje ele atua como head de tecnologia, já tem experiência também com docência. Marco Polo, muito obrigado por ter vindo, é uma honra você estar aqui. Eu estou aqui hoje por sua causa e todas as conexões que eu fiz e que eu trouxe aqui para o podcast começou lá em 2006, que na verdade eu conheci o seu primo, e aí teve esse networking e a gente começou a trabalhar junto. Muito obrigado por ter vindo, é uma honra você estar aqui. Beleza, Guilherme, eu que agradeço, é uma honra ver, né, que eu pude participar do seu crescimento profissional, da sua trajetória profissional. Fico honrado e feliz que você, né, chegou tão longe e tem muito ainda a galgar aí de sucesso nessa nova empreitada que você está investindo. Obrigado, vamos caminhando um passo de cada vez. Isso aí. Bom, começar com a pergunta que eu sempre começo. Como que a TI chegou na sua vida? Como é que foi o percurso profissional e também acadêmico? Beleza, tecnologia, assim, desde criança eu sempre fiquei muito curioso, né, para entender o funcionamento das coisas, principalmente de computador, e aí eu ganhei um PC na época e comecei a tentar descobrir como que aquilo funcionava, o que estava por detrás daquilo, aí despertou interesse, e aí eu comecei, então, a ler mais material. Depois que eu concluí, né, o ciclo de escola básica, eu entrei na faculdade, né? No início eu entrei num curso mais voltado para somente de desenvolvimento de software, era um sistema, chama de sistema de informação na época, era na Newton Paiva. Só que aí depois eu queria algo mais profundo. Eu gosto muito de entender o funcionamento das tecnologias, né? Então eu optei por fazer uma transferência, fazer um novo vestibular e ir para a área o curso, né, em graduação em ciência da computação, lá na UniBH. E aí então fiz a minha trajetória, fiz a formação em ciência da computação e ao mesmo tempo formando, como é uma área que demanda muito profissional, acabei em paralelo à formação, iniciando também a minha trajetória profissional, a qual atuei no primeiro momento com desenvolvimento, né, de sistemas, e na época estava surgindo a tecnologia .NET, né, essas plataformas que facilitam o desenvolvimento de software. Então atuei, né, desenvolvendo software voltado para a web, né? A gente utilizava lá tecnologia web para desenvolver os sistemas, né? .NET, ASP.NET, etc. Era ASP.NET com C# no caso, né? Tá. E aí então depois de estar lá né, atuando nesse primeiro emprego, que era basicamente uma empresa que desenvolvia software, né, voltado para uma empresa multinacional, teve uma oportunidade de eu trabalhar desenvolvendo software, mas desenvolvendo um RP para a área hospitalar. E aí eu ainda concluindo a minha formação, não tinha formado, vi uma grande oportunidade, né? Você desenvolver um RP, assim, a gente já tinha isso, e a gente via que já tinha vários ERPs já consolidados. Então, você participar de um projeto, de um novo RP, seria algo muito marcante, né? E poderia oferecer e proporcionar crescimento profissional. Então era para a área hospitalar, ingressei, né, na empresa, mas aí de lá eu comecei a desenvolver o software e vi várias deficiências do ponto de vista de gestão de tecnologia da informação. Então no primeiro momento eu atuei, né, trabalhando e desenvolvendo software, mas aí logo a coordenação e a gerência de TI da empresa já me proporcionou que eu também trabalhasse atuando em outras frentes, que não só desenvolvimento de software. Aí comecei a atuar na parte também de infraestrutura, na parte mais de organização dos processos que a TI precisa para deixar os serviços, né, ativos e disponíveis para os usuários internos e externos. E aí que eu cheguei nessa história. Né? Isso, e aí gente montando o time, fazendo uma expansão do time de TI, fazendo uma implantação e uma revitalização tecnológica na empresa. Estávamos, né, precisando de muitos profissionais, e aí foi que, né, a gente teve a grata satisfação de contratar e né, introduzir nesse mundo aí de tecnologia que
Foi ali que eu tomei a decisão para graduação, porque até então ali eu estava com 3 anos e meio que eu havia terminado o ensino médio, mas não sabia o que fazer, não tinha perspectiva de carreira e etc. E lá eu vi, existe desenvolvimento, existe infraestrutura, redes, conectividade, servidores, e a gente começou a trabalhar. Eu lembro que a gente fez a implantação do... Nossa, eu não vi isso em nenhum outro lugar, só lá. O Microsoft Virtual Server 2005. Não tinha nem a Hyper-V ainda. E aí fui para a infraestrutura. Mas segue aí. Mas enfim, então, lá também foi, né, uma grande... Um desafio grande ali. Um desafio, uma grande empreitada, implantar sistema e, em paralelo, fazer todo o redesenho da parte de infraestrutura, rede, servidor, enfim. Foi muito interessante e foi dali, então, que, né, você foi introduzido e eu também me despertei para um outro lado da tecnologia, que é o lado da gestão. Aí eu comecei e percebi o quão carente é a área de tecnologia com gestão. E aí, eu concluindo a minha graduação, eu fui e iniciei, né, uma especialização, um MBA em gestão e governança e tecnologia da informação, lá na Universidade Federal de Lavras. E aí, desde então, eu fiz a transição, saí um pouco da área técnica, nunca larguei a área técnica, gosto muito da área técnica, aprofundo, estudo muito a área técnica, mas aproveitei esse gap, essa necessidade que as empresas têm, principalmente empresas que não são de tecnologia, de carência, né, de fazer uma gestão eficaz dos processos de TI que precisam estar, né, como se diz assim, bem consolidados para que os ativos e os próprios serviços de TI estejam disponíveis sempre. Então, nesse paralelo, né, da graduação e pós-graduação, eu fiz uma mudança também de empresa, aí eu fui para uma outra empresa para fazer implantação de RP. E aí segmento educacional, né? Isso, fui para o segmento educacional, ali eu já fui como gestor de TI, já fui como gerente. Na empresa anterior eu estava ainda a nível de coordenação, entrei com desenvolvimento, fui para coordenação, e aí saindo da empresa do segmento hospitalar, eu fui para a área de educação já no cargo do principal executivo de TI da empresa, né, e do segmento educacional. E ali a gente fez então uma implantação de um RP, foi até case de sucesso, foi um RP da TOTS voltado para o segmento educacional, e fizemos uma implantação bem assertiva também, em torno de 4, estabilização aí 2, 3 meses. Então foi também muito interessante. Fizemos também toda uma revitalização tecnológica, né? Inclusive o Guilherme atuou lá conosco também, né? Teve a oportunidade de fazer toda a rede Wi-Fi, né? Parte de segurança também. Quantos? Lá foram 14 anos de prestação de serviço. Isso mesmo, nossa. Muito tempo. Mas aí teve estruturação de rede, de Wi-Fi, de servidores. Isso, foi amplo lá. E aí, nessa oportunidade, a gente tinha esse case de sucesso de implantação do RP, como o segmento educacional e na unidade que eu estava, fazia parte de uma rede. Aí eu fui convidado para também fazer parte de uma comissão ou de um comitê que iria unificar o sistema de gestão integrado, né, o RP, em todas as escolas desse grupo educacional. E assim, então, eu fiz, e após, né, a conclusão desse projeto, que também foi um projeto de sucesso, eu fui convidado a fazer uma transição de carreira. Eles me ofereceram, né, que eu administrasse, né, uma das unidades, a unidade a qual eu iniciei. E aí eu fui, então, ser diretor administrativo. E aí o interessante foi que eu trouxe a bagagem de TI, tanto da questão técnica e tecnológica, como também o conhecimento profundo dos processos que foram automatizados no sistema RP. Então, levei isso para a área administrativa como um diferencial. Tive que fazer uma formação, fiz uma especialização na Fundação Getúlio Vargas de desempenho e performance empresarial, até para ter o linguajar e saber comunicar com outros pares, né? Visto que eu não era nativo da área administrativa, né? Implementei vários processos que são necessários para o funcionamento do negócio, mas eu não entendi, assim, não tinha uma fundamentação muito sólida. Então,
achei necessário e importante buscar. E aí desenvolvi também essa outra habilidade, né? Então conheço muito de gestão empresarial e que faz uma grande diferença, né? Ou soma muito na nossa caminhada e trajetória até atual, a qual, né, depois de encerrar esse ciclo na gestão administrativa à frente de uma unidade escolar, eu comecei a fazer de novo uma transição de carreira. Aí eu estava indo para a linha consultiva, né, ligando muito tecnologia e negócio, então estava começando, foi a época que surgiu e deu um boom, né, das ferramentas de analytics, né, o Power BI e o... A gente implementou lá o ClickView. O ClickView, né, inclusive foi também um projeto que a gente implementou lá nessa passagem que eu tive na área educacional, foi um dos primeiros, né, BIs, né, voltado para a área educacional, com o propósito de medir a performance do desempenho acadêmico, né, do aluno. Então foi também um projeto muito interessante. E aí ligando, né, essa experiência que eu tive com o ClickView, experiência administrativa, conhecimento de tecnologia, eu falei, aí despertou também uma outra possibilidade, né, vou atuar também, né, na área de negócio, mas agora o conhecimento que eu adquiri de negócio eu vou colocar nessas ferramentas de analytics. Na época eu tinha escolhido o próprio Power BI, porque inclusive na escola lá depois a gente implementou o Power BI, acabamos não seguindo com o ClickView e fazendo uma revitalização de todo o BI já em cima do Power BI. E aí nessa minha consultoria comecei a consultoria numa distribuidora farmacêutica. Então lá o desafio era prover informações, né, para tomada de decisão, era muito fragilizado, era muito relatório, era muito segmentado. Então a gente fez um primeiro trabalho, entregamos um primeiro trabalho, só que nessa consultoria que eu estava, né, à frente, ou trabalhando, oferecendo essa consultoria, eu fui indicado para uma outra consultoria em uma startup. Aí nessa startup, a pessoa, hoje o meu atual chefe, me entrevistou e viu, não, estou buscando uma pessoa mais de início de carreira, mais júnior, só para construir alguns indicadores aqui que a gente precisa para fazer medição do desempenho do negócio. Mas aí foi um papo que a gente foi conversando, ele foi vendo meu currículo e aí despertou interesse nele, pela minha trajetória profissional, em fazer uma oferta para me compor ou ingressar nessa startup. E aí ele viu a oportunidade de eu fazer a gestão dos projetos que ali teriam na startup voltado para a tecnologia. E aí então eu entrei nessa startup com o desafio de consolidar um aplicativo que é voltado para a mobilidade urbana. Né? Ele se propõe a vender créditos para acesso ao transporte público. Então tem um aplicativo que roda nas duas plataformas. E em paralelo construir uma plataforma de gestão de benefícios também voltado para a mobilidade urbana. O benefício do crédito para acesso ao transporte público, mas na linha de, como se diz, de benefício do trabalhador do ponto de vista de obrigação, né, da empresa de ofertar o deslocamento, o meio de transporte para ele se deslocar da sua casa para, né, o trabalho e vice-versa. Então entrei nessa startup e aí, assim, a startup é um mundo à parte, né? É um outro universo. É um outro universo. Vamos falar um pouquinho dele. E aí cheguei nessa startup, estou lá até hoje, já se passaram 2 anos, né? Estamos, inclusive, encerrando mais um ano, né? Um ano também que foi de grandes conquistas para a startup. E aí estou aí, assim, gostei muito porque eu tive várias transições da minha carreira, né? Saí da área muito técnica de desenvolvimento, fui depois para a área mais de gestão, dentro da própria tecnologia, depois fui para a área gestão do negócio do em si, negócio, né? Diretoria. Isso, depois, né, tava indo para uma área mais de consultoria, falei, acho que eu vou ficar mais em consultoria, não estou muito disposto a passar aquelas noites virando sistema, ativando rede, enfim, né? Mas aí na hora que me veio essa proposta da startup, eu falei, poxa, seria interessante, né? Eu me atualizar de uma forma
intensa e acelerada, que é, né, o universo startup. Né? E a gente sabe, o modelo de computação em nuvem ele mudou totalmente a forma como as empresas hoje consomem tecnologia. Então, assim, é um mundo, né, que nós construímos lá atrás que hoje é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Hoje, para você ver a empresa a qual eu estou, a startup, a gente não existe servidor, não existe infraestrutura, não existe rede. Né? A gente tem... Você tem o mínimo de infra necessário para ter conectividade com um mínimo de segurança ali. Nós temos todos os nossos serviços, né, os nossos recursos, tudo em provedores, né, de nuvem pública, né, AWS e Azure. Né? Azure. Legal. E nessa transição, né, que acho que foi a mais impactante, digamos assim, né? Porque você teve as transições em termos de nível hierárquico, mas dentro de um segmento que você já estava atuando ali, né? E agora teve uma transição mesmo de modelo de negócio, sabe? De um mais corporativo para um que é totalmente acelerado, né, do universo startup. Quais foram os maiores desafios nessa transição? O que você viu que é muito diferente e, consequentemente, o tipo de perfil profissional que é demandado para esse universo que é diferente? Eu te falo assim, acaba que a gente, né, ao longo da nossa trajetória, a gente vai adquirindo experiências, né? E a gente tenta, diante dessas experiências adquiridas, tentar colocar ali à disposição para a gente fazer essa transição de uma forma mais assertiva e mais suave. Mas, assim, startup é um mundo bem à parte. Então, eu te falo assim, que uma coisa que eu acredito muito é no conhecimento e no estudo. Então, tive que, de imediato, né, me atualizar, assim, e ler bastante, fazer bastante cursos, né, para mim ter uma curva de aprendizado muito rápido que o negócio exige, e inclusive para mim conduzir, né, os projetos a qual então eles me passaram para administrar. Né, e pra mim. Sempre metodologia ágil. E aí sempre metodologia ágil. Não, no universo de startup não tem como não trabalhar com ágil, porque tudo é imprevisível, tudo é uma interrogação. A gente sabe um ciclo ali de 2, 3 meses. Depois tudo pode mudar de acordo com o apetite do investidor, de acordo com a oportunidade de negócio, porque a startup é um sonho, né? Existe uma ideia, existe um ideal, um propósito, e a gente conecta, né, pessoas que acreditamos que vão, né, comungar desse sonho e vão ajudar a construir esse sonho. Só que para a gente consolidar esse sonho, né, caminhos, eles são mudados a todo momento. Não existe um planejamento rígido, né? Planejamento é aonde tem uma oportunidade de negócio para consolidar o nosso negócio. E esse é o direcionamento. Tanto que eu falo nas equipes, trabalhamos em uma startup, então nós não podemos nos deixar impactar com, por exemplo, um desenvolvimento que a gente fez de uma feature nas nossos serviços ou nas nossas plataformas que não foi no ar. Era uma ideia, era um propósito, surgiu uma oportunidade, mas depois aquilo não se fez concretizar. Esse é o modelo. Então a gente tem que saber se adaptar. E aí, como que o ágil ajuda? O ágil ajuda nos pilares, né, de transparência, na questão da gente programar ciclos curtos, e programando esses ciclos curtos a gente consegue fazer toda uma análise, né, como que foi a implementação ou a entrega, trabalhar assim, não com datas fixas, né, mas com estimativas, né, de ciclos que a gente vai entregar e que são necessários num determinado instante de tempo. Então, assim, se não existisse o ágil, realmente não existiria startup, porque os modelos até então eles são muito determinísticos, né? São aqueles planejamentos com datas fixas, rígidos. A gente tem sim datas, tem metas, mas elas são mais assim... flexíveis, né? Mais flexíveis, elas são mais maleáveis, a gente consegue ajustar. Então, sim, o ágil ajuda muito nisso, né? De oferecer essa cadência, ciclos curtos, transparência, deixar todo mundo engajado em cima de uma meta e trabalhar também com equipes pequenas e multidisciplinares. Isso também faz toda a diferença, né? Você tem uma equipe que ela se propõe a resolver um problema, que é uma automação
de um processo ou desenvolvimento de uma nova feature, e essa equipe tem que dar conta de entregar aquilo em ciclos curtos, né? Seja de 2, 3 ou 4 semanas. E falando em equipes multidisciplinares e pequenas, acho que esse é um desafio enorme, né? Para você conseguir pessoas com esse perfil. Como que tem sido esse processo de contratação, de análise de candidatos? Quais dificuldades vocês têm encontrado nesse contexto? Ou esse não é um problema em termos de multidisciplinaridade? Não, assim, é o problema. Hoje eu acho que fazer gestão, principalmente na área de tecnologia e em startup, é um problema. É um problema grave porque não há tempo da gente fazer, como se diz assim, uma gestão qualificada de pessoas, né? Não há tempo da gente oferecer aquele ciclo de feedback. Pela minha trajetória profissional, eu ainda me proponho a fazer com alguns profissionais, a gente faz um ciclo ali de feedback, aponta, né, os resultados bacana, positivo, aponta questões que possam ser melhorados e elabora ali algumas metas, algumas ações para que, né, o profissional possa desenvolver e estar melhorando. Mas assim, é muito, muito difícil porque é muito acelerado. Você imagina, né? Você está ali desenvolvendo software, nós vendemos, né, um serviço por meio de software. Nossa empresa é digital. E são ciclos de 2 semanas. Então é todo mundo, igual eu falo, é uma equipe de alta performance. E aí achar esses profissionais de alta performance é um desafio. Por quê? Porque é um mercado muito aquecido, os melhores estão nas grandes empresas, né? E estão fora. E a gente lida um pouco assim com os profissionais que estão disponíveis e que não foram, como se diz assim, captado ou absorvido para essas grandes empresas. E nem sempre tem um Muitas vezes ele está em desenvolvimento ainda, né? Geralmente está. A gente não encontra o perfil que a gente fala que é aquele perfil mais sênior. E quando eu entrei lá, eu tinha o perfil era de pessoas mais jovens, né? E aí já com essa minha experiência profissional, eu achei interessante eu mesclar. Então também busquei pessoas que têm um perfil mais maduro, pessoas com uma idade, né, em torno ali de 50 anos, e contei do desafio, fiz a proposta e acabou que as pessoas também aceitaram, vieram. E aí as pessoas mais maduras ou sêniores de idade acaba também dando tempero e ajudando a dar a cadência necessária, porque os jovens eles são bons, têm muita, como se diz, muita energia, conseguem canalizar muita força para puxar as coisas, mas pecam em alguns detalhes que só com o passar do tempo é que a pessoa adquire aquele conhecimento. Mas hoje eu falo, o maior desafio hoje, né, falando do meu contexto, aonde eu estou atuando hoje como head de tecnologia, é sim a gestão de pessoas, é sim buscar os profissionais na senioridade que a gente precisa do ponto de vista de skill técnico, né? Nós contratamos a pessoa, né, a pessoa fala que é sênior, mas na hora que, né, você aprofunda um pouco, você vê que ela está ali num pleno, caminhando para ir para um sênior. E em startup tem que ser todo mundo sênior, porque as decisões são rápidas. A 2 semanas, de implantação é rápida. Em 2 semanas eu tenho que entregar algo novo, colocar em produção. Então, assim, é um desafio. Não, muito bom. E para quem pretende entrar na área, seja de startup ou não, até por você ter tido, né, experiência nesses 2 ambientes, né, mais corporativo e startup, qual dica, qual recomendação você daria para um profissional que está iniciando na área ou deseja ingressar na área? Eu estou até vivendo uma experiência ímpar também, né? Meu filho optou por ir por essa área, né? Ele concluiu aí o 2º período agora de ciência da computação, foi para a área de ciência da computação. E aí ele é um que está, né, buscando também um estágio agora nesse momento, né? Então o que eu falo para ele, posso compartilhar, né, com, né, a galera aí, com o pessoal do Prosa de TI, primeiro assim, conhecimento técnico e base na literatura. Tem que ter uma fundamentação teórica muito forte, né? Na hora que, nas entrevistas que eu faço perguntas teóricas. Aí o pessoal fala, não, mas teoria, eu falei, não.
A teoria ela é importante, ela é fruto de pesquisa, de muita pesquisa, né? E é importante você saber a teoria para fazer o recorte dentro da necessidade que você quer. A gente não pega a teoria e fala, vou colocar do jeito que diz lá a teoria, que está escrito. Não, a gente faz um recorte, mas ela é importante porque ela é a base de tudo que você vai construir. Então eu falo isso muito, gente, estude a teoria, entenda a teoria e faça sim a prática daquilo que você entendeu na teoria, né? Porque a prática realmente é que faz acontecer. Mas você entender os conceitos fundantes, conceitos básicos da área de computação, né? Igual a gente fala muito para quem vai para o mundo de desenvolvimento de software, conhecer lá a parte de orientação objeto, né? Quais são as suas características, suas potencialidades, enfim. Isso é muito importante. Esse é fundamento para desenvolvimento. É igual quando eu ia lecionar em redes, gente, modelo OSI. Se você não souber modelo OSI, você não é profissional de redes. E aí o pessoal fala, mas aquilo lá... Não, meu amigo, é importante porque na hora do detalhe... Na hora de resolver o problema... Na hora de resolver o problema, você vai te dar luz. E aí tem muita gente que peca um pouco nessa questão mais teórica, mais de fundamentação, e aí a gente vê isso refletindo na entrega final. Né? Então a gente vê algumas coisas né, que a gente pega lá, que as pessoas desenvolvem e fala, cara, se o cara tivesse um pouquinho mais de conhecimento, ele não faria isso. Então eu falo assim, a dica é aprofundar realmente, né, nas questões teóricas, é importante para desenvolvimento de software. Eu gosto muito do paradigma do DDD, né, desenvolvimento voltado para negócio. Então é um paradigma importante para fazer toda a sua modelagem ou direcionar o seu desenvolvimento de software. Hoje a gente vive um momento ímpar, né, para quem desenvolveu software no passado e hoje inicia a desenvolver software no modelo de computação em nuvem, é muito mais fácil. Né? Os ambientes são todos automatizados, as publicações que a gente fala são todas empacotadas em imagens que são ofertadas em containers, e esses containers, né, faz executar a aplicação. Então isso facilita demais. A gente fala lá a nossa esteira, né? A gente tem uma esteira, essa esteira ela faz todo esse deploy, e nesse deploy a gente automatiza teste, a gente automatiza a parte de segurança, então sim, facilita demais. Então uma outra dica é conhecer as ferramentas de desenvolvimento de software, né, que estão disponíveis para software em nuvem, ou que a gente chama de serverless, né, eles não utilizam servidores, né, mas utilizam sim como se diz, de orquestradores, né, ou containers que irão conter as imagens do seu software para que ele execute. Então, entender esse modelo, esse ecossistema de desenvolver o software usando essas ferramentas, né, seja Docker, seja o próprio Kubernetes, essas são as ferramentas hoje que toda a turma que quer para ir para a área de software tem que saber, né? E é lógico conhecer de segurança, desenvolver código seguro, é muito bom a gente conhecer como fazer isso, e a parte também de qualidade de software, né? É uma área também que eu falo, uma área vasta, uma área carente, e assim, profissional que talvez não gosta tanto de desenvolvimento e gosta mais de, né, entender os funcionamentos dos softwares. Então a área de qualidade de software também é uma área muito interessante para quem quer ingressar no mercado. O pessoal faz a formação, pode ser em ciência da computação ou sistema de informação, e depois faz uma especialização em qualidade de software e começa a fazer os cenários de teste, começa a fazer testes automatizados, que hoje também acaba tudo sendo automatizado, então a pessoa tem que escrever aqueles testes, roda os testes e fica mais analisando o resultado da execução de uma automação de teste. Então é uma outra dica também, a área de qualidade de software também é uma área muito carente, não temos muitos profissionais, então quem também quiser se destacar e quem gosta realmente de entender o funcionamento de uma aplicação e atestar se ela realmente está atendendo o propósito, se ela está segura, se ela atende os requisitos que foram propostos para implementar, então fica a dica também, é uma área muito interessante. É isso. Marco Paulo, a gente teria muito assunto aqui para poder estender, mas queria te agradecer demais por você ter vindo, cara. Beleza, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. É uma honra você estar aqui. E eu não posso deixar de contar uma história que, na verdade, não tem jeito. Se essas pessoas estiverem vendo,
ao ver nós dois, ela vai lembrar dessa história. Ricardo Rovadic e Renata, eu não tô lembrando do sobrenome dela, que é do nosso time Oliveira. lá. Eu não tô lembrando. Mas eu sei qual Renata. Renatinha e Ricardo Rovadic. Era uma vez, ia ter auditoria na empresa que a gente estava. Certo. E aí, você tinha me delegado a responsabilidade do backup. Acho que eu tava tomando conta do backup, trocando as fitas, LTO, iniciando ali, né, na primeira experiência com infra, servidores, Linux, etc. E aí, no dia da auditoria, eu não tinha trocado a fita de backup. Eu lembro desse episódio. E backup. Então, Renata e Ricardo, um abraço se estiver assistindo aí. Um dia difícil aquele, né? Nossa senhora, a gente torcendo para o auditor não ir lá no backup. Mas é isso. Beleza. Obrigado demais. Eu que agradeço. Para a gente encerrar, se você pudesse voltar no tempo, lá no Marco Polo, começando na área de TI, o que você falaria para ele? É uma pergunta simples, mas profunda. Eu acho que eu falaria para ele para continuar sonhando, né? Sonhando que fazer o certo é muito difícil, principalmente na área de TI, mas que, né, não perca a esperança e siga sempre, né, o propósito, que é fazer a coisa certa desde o início. A área de TI, infelizmente, o pessoal tenta buscar um desvio, um atalho, e isso não dá bom. Então, lá assim, na frente chega. Então eu falo assim, continue nesse propósito, né, de sempre fazer certo, mas o certo que gera valor e que não é aquele certo que atrapalha o negócio, né? Então acho que eu reforçaria esse conceito que eu trago e que eu acho que é uma marca de toda a minha gestão. Todo lugar que eu passo, eu sempre falo, gente, vamos fazer certo de primeiro. É isso aí. Backup que o diga. É isso aí. Valeu. Então é isso. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um podcast Prosa de TI. Semana que vem temos mais um episódio. Um abraço e até lá.